O tempo é igual para todos. Diferentes são as prioridades. Tempo é o tema do nosso Voxcast de hoje. E se o tempo falasse? Para responder essa pergunta, eu tenho uma convidada muito especial, Milena Masson. Olá, Milena, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Dani. É um dia muito esperado. Eu fiquei muito animada com esse dia e eu me sinto honrada em fazer parte da Vox to You e fazer parte também do Voxcast de hoje. Milena, a honra é toda minha. Você que é uma aluna muito querida, dedicada, mas se o pessoal não te conhece ainda, lembrando aquela famosa aula 11, quem é você? Quem é a Milena? Bom, a Milena é a alegria da família. Eu tenho 27 anos, sou marketing, eu fiz faculdade de marketing e também curso design de interiores. Sou consultora de vendas no segmento de imóveis planejados, sou cristã, então no decorrer desse podcast vocês vão ouvir muito falar sobre Deus. E para mim é a base de tudo. E família, né? Família para mim também é a base de todas as coisas, o que me mantém firme todos os dias. Milena, você escolheu falar sobre o tempo. Sim. O que o tempo significa para você? Dani, na verdade, eu falo assim que eu comecei a dar valor no tempo quando eu consegui perceber o tanto de tempo que eu já perdi. E o tempo, ele não é só o ponteirinho que roda no relógio. É a matéria-prima da nossa vida, da nossa história. Então, o tempo, para mim, é uma dádiva de Deus, um presente que a gente recebe todos os dias. Uma herança que o dono do tempo nos dá. E não é renovável e não é acumulativo. Eu me visualizo como se eu estivesse numa empresa multinacional, o dono de tudo é Deus, e ele deposita R$ 86.400 todos os dias na minha conta. Porém, no final do dia, ele vai lá e tira. E, na verdade, é isso que acontece. Todos os dias ele tem na nossa vida 86.400 segundos dado para nós. E o que nós temos feito com ele? Nós temos dado o devido valor ao tempo? Então, por esse motivo, eu escolhi esse tema, para fazer com que as pessoas possam refletir e entender que o tempo é algo mais precioso que nós podemos ter na nossa vida. É algo que não volta. E não há dinheiro no mundo que compre um segundo a mais na nossa vida. Nossa história ela já foi escrita, nós temos um tempo determinado e limitado. E foi isso que fez com que entendesse que o tempo ele é muito importante e valioso. Ótima escolha do tema, Milena. Inclusive, você citou parte do texto Banco da Vida, do Nelson Freitas. Eu utilizo esse vídeo em vários workshops, é uma das aulas mais marcantes também do nosso método. Sobre o tempo, você falou que tem um significado muito especial, mas sempre foi dessa forma? Você sempre valorizou o tempo? Não. O tempo, eu desperdicei muito tempo da minha vida, Dani. E o ano de 2023 foi um ano de divisor de águas. Foi quando eu caí em si e tive a consciência do tanto de tempo que eu já perdi. Mas o tempo, ele é misericordioso. Ele, por mais que a gente tenha desperdiçado ele durante muitos anos da nossa vida, ele sempre nos dá uma oportunidade de recomeçar. E foi no ano de 2023 que eu tive essa virada de chave e vi que eu precisava, de fato, dar valor ao tempo. Eu acredito que você ou quem está nos assistindo já passou algum tempo sem falar com alguém que gosta. E eu passei 3 anos e meio sem falar com a minha família, sem ver meus pais, sem conseguir mandar uma mensagem. Pelo orgulho, pela vaidade, por simplesmente levar em consideração sentimentos que não me levavam a lugar nenhum. E quando eu vi que eu não tinha mais tempo para voltar, porque não tem nenhum cientista no mundo que consiga desenvolver um milésimo de segundo a mais. E isso foi muito marcante para mim. E quando eu caí em si e tive a consciência que eu desperdicei muito tempo, foi aonde eu comecei a valorizar de uma forma diferente, a dar o devido valor e a entender que um tempo não volta atrás. Dani, o tempo a gente não controla, mas a gente consegue controlar o que a gente faz com ele. Em 2023, eu comecei a dar valor no tempo e comecei a viver cada dia da minha vida de uma forma muito mais intensa, muito mais intencional. Nós precisamos viver de forma intencional, porque é o que eu sempre digo, as pessoas elas tendem a associar, a fazer muitas coisas com produtividade. Mas não é sobre fazer 1000 coisas de uma vez só ao mesmo tempo. É sobre fazer uma coisa 1000 vezes, até que você obtenha sucesso.
Então, é isso que eu tenho feito todos os dias. A rotina ela é muito importante, mas nós precisamos entender se a gente não tá só vivendo no automático, né? Acorda, dorme, vai trabalhar, vai pra academia, vai pra escola, fala com... não dá nem bom dia pro pai, não toma um café, não fica ali, não vive. Aí a questão é, será que 24 horas dá tempo pra viver? Na verdade, se a gente vive a vida do outro, não. Se a gente não estipular o que é prioridade, o que é importante, o que é urgente, o que é emergente, o que eu posso fazer hoje, o que eu posso deixar para amanhã. Tudo isso faz com que a gente consiga administrar o tempo de uma maneira mais sábia, né? E é o que eu sempre digo, Dani. Nós temos tanta tecnologia hoje a nosso favor, e ela é muito favorável. Nós desenvolvemos o carro, o avião, chat GPT, que nos ajuda tanto. Mas você já reparou que hoje nós temos menos tempo do que nunca? Verdade. Então, é sobre isso que eu quero que as pessoas entendam. Viver todos os dias como se fosse o último. Eu até citei na abertura que o tempo é o mesmo para todos, para mim, para você, para todos que estão nessa sala. Diferentes são as prioridades. Você falou sobre rotina. Como que você prioriza o seu tempo hoje, as suas 24 horas? Como eu disse também anteriormente, eu vivo de forma intencional. E também pontuo o que eu consigo fazer hoje, o que eu posso deixar para amanhã, para a semana que vem. Então, hoje, o que eu me dedico a fazer, eu faço de forma íntegra. Então, eu tô aqui hoje com você, uma honra imensa. Então, eu tô vivendo esse momento como se ele não tivesse uma outra chance de acontecer de novo. Então, o que eu falo hoje é um dia muito especial, um dia marcante na minha vida, mas tem muita gente que vive assim, ó, eu acordei e vou trabalhar, só que aí você já tá pensando na faculdade, o que você vai fazer mais tarde, o que você vai fazer de janta, nossa, o que eu tenho que fazer quando eu chegar em casa, nossa, tem que pôr roupa no varal. Então a gente às vezes vive de um jeito tão tumultuado que a gente não vive o que a gente tem que viver de forma plena. Então, o que eu gosto de fazer? Estou com a minha família? Me desligo de tudo. Eu vou viver aquilo. Tô no trabalho? Desligo de tudo. Por quê? A gente tem um escape que é o celular, por exemplo. E eu vou citar uma informação muito importante para você, Dani. Foi feito um estudo e nós utilizamos o celular cerca de 5, 6 horas por dia. Isso num ano dá 2 meses completos, só mexendo no celular. 2 meses? 2 meses em um ano. Imagina isso em 10, 20, 50 anos que seja. Então, nós temos uma estimativa de viver 70 anos. Vou colocar uma média. Nós vivemos em si mesmo 30 anos só. Porque nós temos o tempo de comer, tempo de dormir, tempo de trabalhar. Então, assim, a nossa vida é uma bomba relógio. A gente não sabe quando ela vai acabar de fato, né? E falando sobre a minha vida em si, e voltando a falar sobre meus pais, na época que eu fiquei sem falar com meu pai, Dani, ele tava com câncer. E de todos os arrependimentos que eu já tive na minha vida, esse é o maior. Então, muita gente deixa de falar com pessoas queridas, deixa de viver momentos especiais por orgulho, por situações que às vezes nos deixaram sentidos, porque não foi por um motivo bobo, foi por um motivo importante pra mim, mas nada justifica. Nada justifica. E é um arrependimento que eu tenho. E não tem nada que faça eu voltar no tempo. Só que hoje, quando eu vejo meu pai, eu pego ele, parece um ursinho, e eu aperto, eu amasso, eu beijo. Minha mãe é a mesma coisa. E eu falo, a minha mãe é a maior professora que eu já tive na vida, maior facilitadora de todas. E ela me ensinou, Dani, que tempo, ele não é dinheiro. Tempo é vida. Então, hoje, eu curto o tempo como se fosse a última vez que eu fosse viver aquilo. Milena, só de ver a sua expressão facial, a sua modulação de voz, que aqui na Vox nós já aprendemos que representa muito mais do que a própria fala, dá para perceber que você hoje prioriza o seu tempo com pessoas especiais. E uma outra pessoa muito especial também para você, para mim, é Jair Ignácio. Nossa, não tem como não falar dele, né? Inclusive já participou, foi o podcast mais assistido aqui do Uau, nosso Voxcast. ele é incrível. Me deu aquele livro que está compondo o nosso cenário hoje, O Poder do Hábito. Foi ele que te trouxe a Vox? Foi. E como foi, assim, você tinha alguma expectativa sobre o nosso curso? Como que era? Bom, falar do Jair, pra mim, é muito fácil. E é uma honra também dividir a vida com ele hoje.
E, Dani, quando... Na verdade, assim, eu falei, gente, eu preciso disso. Porque o Jair, ele teve uma transformação, assim, incrível na vida dele. Não só em relação ao nosso relacionamento, mas em tudo. Na vida, na parte da empresa dele, na parte da célula que nós fazemos juntos, na família, a comunicação com a mãe dele. Então, tudo isso foi muito envolvente pra mim. E quando ele falou, por que você não faz? Vamos lá fazer, vai ser incrível. As pessoas, quando eu comentava sobre isso, falavam, Milena, mas por que você vai fazer um curso de oratória, sendo que você fala tão bem? E, na verdade, Dani, não é sobre falar muito que é falar bem, é falar de forma assertiva. E eu não tinha essa assertividade. Eu não era clara, eu não conseguia ser ouvida. Hoje eu tenho voz. Hoje eu consigo me expressar com clareza e as pessoas me entendem. E isso é maravilhoso. A Vox, ela representa para mim muito mais do que um curso de oratória. Foi uma escola em vários sentidos da minha vida. Como eu consegui ter uma identidade devolvida, sabe? Foi incrível. E eu não posso também deixar de citar da Tati, né? Com certeza. Ai, a Tati. Dani, a Tati pra mim foi uma pecinha fundamental na Vox Chill. Ela conseguiu trazer leveza. Eu choro, você sabe, né? Muita leveza para as aulas e transformou minha vida, a minha fala e a minha trajetória como profissional, como ser humano. Ela é incrível e você não podia ter escolhido uma pessoa melhor para dividir a vida com você. Assim como eu escolhi, muito bem, o Jair é incrível. Foi muita oração, viu? Joelho no chão. Orei muito, falei, Senhor, manda um homem de Deus pra mim. Ele atendeu minhas orações. E é incrível demais dividir a vida com ele. Milena, assim, é impressionante acompanhar a sua evolução aqui na Vox, é muito gratificante ver a cada aula, a cada apresentação no palco, você que se dedicou ao máximo, fez valer o seu tempo, não faltou em uma aula, seja do Master, seja do Pós. Tem alguma aula especial? Eu sei que a Vox é um misto de sentimentos, ao mesmo tempo que você tá rindo, daqui a pouco você tá dando uma gargalhada, é sempre essa montanha-russa de emoções. Mas tem uma aula específica ali uma aula inesquecível? Com certeza. Assim, todas as aulas pra mim foram muito impactantes, porque sempre era uma caixinha de surpresas, né? Tanto por dividir o palco e a experiência com muitas pessoas muito experientes, muitas das vezes eu era a mais nova da turma, ou então uma das mais novas, então eu ficava até um pouco receosa, mas falando em Jair, voltando um pouquinho, ele falou assim, amor, se entrega e esvazia seu copo. Vai de copo vazio. Então, todos os dias eu ia enchendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E hoje eu quero transbordar, tanto que eu indico a Vox para todo mundo. Mas falando na aula mais importante e impactante para mim, inesquecível, foi a aula do... Olha, vou ser bem sincera, eu vou falar a dinâmica que foi feita, e aí você vai saber qual é a aula. Uhum. A Tati, ela fez uma dinâmica que eu acredito até que não foi algo que a própria Vox tenha, foi algo diferente que ela fez e foi muito impactante. E ela fez com que a gente colasse um papel nas nossas costas e queria que todos os nossos colegas de sala escrevessem o que nós éramos, o que nós representávamos, como eles nos viam ali naquele dia. E Dani, aquela aula, eu vou falar que eu não aguento, da autoestima, ela fez eu mudar totalmente a minha percepção de quem era a Milena. Por isso que eu falei sobre identidade. Por muito tempo, eu esqueci quem eu era. Por muito tempo. E se você falasse assim pra mim, Milena, me fala 2 qualidades suas, eu não ia saber falar, Dani, eu ia gaguejar, eu ia ficar procurando lá no além. Só que naquele dia, eu vi que as pessoas me viam de uma forma que eu nunca tinha me visto. De uma forma tão linda. E aquele dia foi muito marcante pra mim, porque me devolveram as minhas qualidades. É como se tivessem me dado um presente. Eu tenho guardado até hoje aquelas palavras, aquelas frases guardadas bem num cantinho especial. E assim, quando me falaram que eu era radiante, que eu era luz, que eu era alegria, que eu era divertida. Assim, eu era divertida. Eu sempre fui divertida. Modéstia à parte. Todos já percebemos não essa, dá nem pra notar, essa né? alegria. Mas por muito tempo eu perdi isso. Eu perdi a minha essência. E a Vox, ela foi muito importante pra mim, Dani, num momento
de melhora, num momento de autoconhecimento e também de transformação. Porque no decorrer da minha trajetória, eu me tornei um porco-espinho. Assim, a minha defesa era reagir, ser uma pessoa muito reativa. Então eu falava assim, eu nunca mais vou deixar ninguém pisar em mim. Aí você falava bom dia, eu falava que bom dia o quê? O que que é? A pessoa falava qualquer coisa, eu estava sempre disposta a não me ferir, mas não estava preocupada em ferir o outro. E assim, o poder da comunicação não é só a fala, é ouvir também. A escutativa é um dos principais, assim, fatores de um bom comunicador. Então, hoje, além de eu conseguir ter visto, olhado para dentro de mim mesma e visto quem eu era de fato, através da Vox, hoje eu consigo me expressar, hoje eu consigo falar, hoje eu consigo ser ouvida e falo de uma forma tão clara e tão leve que só a Vox pode proporcionar isso, com certeza. Não existe nada que se compare com o curso da Vox na América Latina. É o mais completo, são 80 técnicas, 120 dinâmicas. Mas se for para definir uma palavra, o que o nosso curso proporciona, eu falo que é confiança. Trabalha essa autoestima que você citou, porque a autoestima não é um dom, ninguém nasce com autoestima super elevada. Precisamos trabalhar ela todos os dias através dessa confiança. Milena, eu sei, já deu para perceber que foi uma jornada transformacional. O curso pós que você também fez ali, sem faltar em nenhuma aula, ele é mais voltado para liderança, vendas, redes sociais, e você já deu alguns depoimentos em sala que melhorou suas vendas, Muito. aumentou seu faturamento. Qual a principal técnica do curso pós que você coloca em prática no seu dia a dia profissional? Posso citar 2? Por favor, fique à vontade. Na verdade, você já citou isso aqui no podcast e falou sobre que na verdade, o que sai da nossa boca é o mínimo do que as pessoas escutam. Então, nós temos 7% da fala, mas é a entonação de voz, é a postura, assim, a nossa modulação, nosso vestimenta, a linguagem não verbal, enfim, vários fatores. Então, isso eu aplico muito no meu dia a dia com os meus clientes. E também o storytelling, que para mim é muito importante e é muito usado no dia a dia. Eu crio histórias envolventes onde eu consigo trazer os benefícios para o meu cliente e ele entende que se ele não sair dali com a compra feita, ele tá perdendo. Então, a venda, ela faz parte da minha vida. Eu sou, assim, eu comecei na minha trajetória de profissional muito cedo. Eu comecei com 15 anos. Assim, eu falo muito cedo, né? Mas muita gente já começou muito antes disso, mas na minha geração, eu acredito que seja uma idade legal para começar a trabalhar. Então, tem uma experiência bem legal em relação a vendas. Eu trabalhava na Polícia Federal e eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa. E na Polícia Federal, eu não tinha mais para onde ir. Eu já tinha passado por todos os setores, não tinha como ganhar mais. E eu, ambiciosa do jeito que sou, sempre querendo novos desafios, eu falei: não, gente, eu preciso sair daqui. Porque eu não era concursada, eu era só terceirizada, né? Uhum. E aí eu comecei a procurar novos segmentos. E aí eu trabalhei com consórcio, depois eu trabalhei com a parte de venda de ar-condicionado, planejados. Agora eu tive o meu próprio negócio. Então, enfim, é muita coisa que envolve vendas. Na verdade, a gente se vende o tempo todo. Não é só vender um produto ou um serviço. Você vende uma ideia, você vende a sua proposta para alguém, ou até mesmo no seu relacionamento, vocês vão para um lugar que é frio ou calor. Então, é vender o tempo inteiro, né? Estamos nos vendendo a todo momento. Você citou sobre o storytelling, que é a arte de contar histórias. Uma história bem contada, ela ganha vida. Você citou também sobre fé. O maior orador, o maior contador de histórias de todos os tempos é Jesus Cristo. O que a fé significa para você na sua vida? Dani, a fé, ela na verdade ela é tudo, porque eu sei que sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus é tudo para mim. Então eu tenho que fazer tudo para agradar a ele. E o tempo, por exemplo, é algo que ele nos dá como herança. Ele é o dono do tempo e faz com que a gente possa usufruir ele todos os dias. Então a fé para mim é a base de todas as coisas. A fé, ela não, a gente não consegue fazer nada sem fé. A gente não planta não tendo fé que aquela sementinha vai nascer. A gente não dorme pensando que a gente não vai acordar no outro dia. A gente dorme sabendo que a gente vai acordar. Então a gente pratica a fé todos os dias, o tempo todo, mas muitas vezes sem saber, sem ser de uma forma intencional, sem ser de uma forma consciente.
Então, hoje, a fé para mim é a base de tudo, na minha família, no meu serviço, eu faço uma oração em todo o tempo. Antes de começar o podcast, eu falei assim: "Ô Senhor, me ajuda, fala comigo, fala através de mim, que pessoas sejam alcançadas". Então, em todo tempo, eu estou apoiada, é minha ancoragem, Dani. A fé é minha ancoragem. Eu estou o tempo todo buscando respostas de Deus, porque assim, ó, nada como pedir conselho do tempo para o dono do tempo. Então, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Na palavra fala assim, ó, há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar. Sabe, então assim, o tempo todo a gente não tem controle, como eu disse, mas nós conseguimos viver. Então, um sábio homem, Salomão, diz também em Eclesiásticos que a coisa mais preciosa que o homem pode fazer é viver e fazer o bem enquanto se vive. Então, a minha missão na Terra, Dani, é fazer o bem, é plantar o bem e fazer com que as pessoas entendam que tempo é aprendizado, tempo é experiência, tempo é maturidade e tempo é, assim, misericordioso, como eu disse. Nunca deixe de recomeçar. Nunca ache que é tarde demais para recomeçar, para tentar de novo, para seguir um caminho diferente. E falando em caminho, eu queria deixar uma história para você, que eu entendo que Deus ele não tem plano B, sempre plano A na nossa vida. E ele já tem uma história traçada para cada um de nós. E eu associo muito esse caminho com o GPS. Quando a gente vai para qualquer lugar, a gente põe o Waze. Mesmo sabendo onde a gente vai, a gente sempre coloca ali para ver se tem radar, se tem alguma coisa. Então, Deus é como se fosse o nosso GPS do nosso caminho, o objetivo final da onde a gente tem que chegar. E por muitas vezes, para a gente tentar reduzir o tempo, a gente cria atalhos. E é onde a gente se machuca, é onde a gente se fere, é onde a gente posterga a nossa bênção. Então, a questão é, a gente sempre vai ter que voltar para o caminho, porque os planos de Deus não são frustrados. Então, a minha vida foi muitas vezes atalhos que eu criava para poder otimizar o tempo, ou então para ganhar tempo, mas na verdade não tem tempo para ganhar. A gente precisa viver o propósito completo. Entre o começo e o fim existe um caminho para ser traçado, trilhado, e nós fazemos isso. E as escolhas que nós fazemos todos os dias vai dizer se a gente vai criar atalhos e fazer com que a nossa bênção se afaste cada vez de nós, ou se a gente vai continuar no caminho, mesmo que difícil. Mas a gente continua até chegar no nosso objetivo. E a fé, como você citou, Dani, é como se a gente estivesse num barco, no escuro, num dia de neblina e de tempestade, mas a gente vê o farol lá na frente. E mesmo sem ver o caminho, a gente continua, porque a gente sabe onde a gente tem que chegar. Milena, que a Vox foi um divisor de águas na sua vida, está sendo, isso é fato, é notório. Tanto é que você aplica técnicas a todo momento. Metáforas, analogias. E você falou sobre GPS e sobre fazer o bem. No GPS da Milena, quais são os próximos destinos? Vida pessoal, profissional? Você pretende levar esse poder da comunicação? Eu sei que você e o Jair já lideram células, grupos religiosos. Você tem alguns projetos para antecipar para a gente aqui nesse De Voxcast? primeira mão. Dani, meu propósito de vida, como eu te disse, é ajudar as pessoas. E eu não preciso de palco para ajudar. Eu posso ajudar no secreto mesmo. Mas a ideia é alcançar o máximo de vidas possível, né? E assim, a minha ideia de vida é ajudar o próximo através do meu testemunho. Porque meu testemunho dá para escrever um livro, viu? Inclusive, spoiler. Assim, Dani, para ser muito sincera, eu sempre busco a evolução. Então, no meu trabalho, eu quero ser sempre a melhor. Se eu não for a melhor, eu quero ser a melhor. Então, a evolução diária que eu tenho aplicado na minha vida, a Vox foi para eu melhorar na minha comunicação no meu serviço, na célula, na igreja, onde eu estiver, com a minha família. Então, com certeza, no meu trabalho, se eu não continuar onde eu estou, com certeza vai ser para um lugar melhor. Na igreja, eu tenho a célula juntamente com o Jair, que é justamente um grupo de pequenas pessoas para ensinar sobre fé, sobre o caminho, sobre o que é servir a Jesus, o que é ser um seguidor dele. Então, com certeza, a ideia é expandir, multiplicar. Então, a gente está num ponto hoje, mas a ideia é sempre expandir, levar essa palavra para mais pessoas, fazer com que mais pessoas conheçam e sirvam a ele da forma
que deve ser feita. Milena, o tema do nosso podcast é E se o tempo falasse? Se o tempo fosse dizer algo para Milena hoje, o que ele diria? Uau, que pergunta! Eu acho que ele ia falar assim, ó, agora sim. Agora sim. Agora sim, Milena. Parabéns, porque você viu o valor que eu tenho. E ele deve estar muito orgulhoso de mim, porque todos os dias eu tenho buscado dar o devido valor ao tempo, dar o devido valor à vida, dar o devido valor às pessoas, porque pessoas, Dani, são mais importantes que coisas. Você sabe muito bem disso. Com certeza. E não há nada mais importante, mais precioso do que a gente ter quem a gente ama do nosso lado. Então, nunca mais eu vou deixar o tempo escorrer assim pela torneira de forma, sabe, deliberada, como se ele fosse infinito. Ele não é. Ele não é. Então, com certeza ele estaria orgulhoso de mim, Dani. Por falar em tempo, Milena, assim como todas as aulas, vai chegando aquele misto de sentimentos, já de saudade, de gratidão, momento de palavras na caixa. Se for para definir uma palavra, toda a sua jornada na Vox até o momento, curso master, curso pós, qual seria essa palavra? Dani, como eu estou falando sobre o tempo, nada mais justo do que usar a palavra eternização. A Vox, ela é eterna. Não porque não foram 12 aulas, não foram 12 visitas, 12 junções de experiência. Eu vou levar isso para minha vida. Então é eterno, é algo que não vai nunca sair de dentro de mim. Foi marcado, tá aqui dentro no meu coração, na minha mente, nos meus conhecimentos, que é algo que ninguém tira de nós. Então a Vox, ela, além dela ser uma escola, ela nos ensina como nós temos que agir no dia a dia. Então não é só sobre a parte profissional. É sobre o que nós fazemos todos os dias, as escolhas que nós fazemos todos os dias. Então, com certeza, a palavra seria essa. Milena, você também será eterna aqui na Vox. Nós temos um projeto do Vox Lovers. Um aluno será sempre aluno da Vox. E você falou sobre orgulho. Nós também estamos muito orgulhosos de toda a sua dedicação, sua evolução aqui com a gente. Assim, é uma vírgula, não é um ponto final. Com certeza. Vários outros projetos, com certeza você fará parte de todos eles. Estaremos juntos nessa, Dani. E a última coisa que eu queria complementar sobre a parte do tempo é que nós precisamos entregar a nossa vida ao dono do tempo. E a palavra fala assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então não adianta a gente buscar sucesso em nada que não seja nele. Então ele tem o poder de te dar tudo que você precisa, basta você confiar nele. Milena, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Dani. É uma honra. A honra é toda minha, a honra é toda de quem está acompanhando esse VoxCast. E se você ainda não veio para a Vox por falta de tempo, após esse depoimento, não tem mais desculpas. Venha,